de falar uma palavrinha a respeito do nosso companheiro, Dr. Sérgio Thyssen, para os poucos que possam ainda não conhecê-lo. Ele é gaúcho, né, nascido em Porto Alegre, e ele na área profissional, ele é físico, ele é médico, cardiologista e também professor de medicina. No âmbito espírita, ele é fundador e presidente da Sociedade Espírita Reencontro, no Rio de Janeiro, uma instituição que está completando 25 anos agora. Fundador e presidente do Grupo Espírita Francisco de Assis, também no Rio, na Barra da Tijuca, há 16 anos. Membro efetivo do Conselho Fiscal Superior da Federação Espírita Brasileira, por 25 anos. Ele também é filho de Francisco Thyssen. Seu pai foi presidente da Federação Espírita Brasileira de 75 a 90, quando então ele voltou à pátria maior. E ele é palestrante espírita, faz suas exposições por todo o Brasil, aqui nos Estados Unidos e vários outros países, e praticamente quase todos os continentes, né? Então, mais uma vez, vamos dar as boas-vindas, vamos envolver o nosso companheiro, nosso querido Dr. Sérgio Thyssen, com muitas vibrações de amor. Sérgio, a palavra é tua. Muito bem, André. Muito obrigado pelo convite e por mais essa oportunidade de nós estarmos nos entrelaçando em torno de um tema que possa ser útil para todos nós. Deixo o meu abraço para todos vocês, a minha gratidão. E como nós só temos uma hora e pouco, vamos começar, né? Antes de tudo, quando nós olhamos para o título, né, essa palestra, esse estudo, eu acho que eu já tenho ele há uns 20 anos, quando me convidaram na República Dominicana, vejam só, para falar a respeito disso, né? República Dominicana, onde o espiritismo era, pelo menos naquela época, muito pouco conhecido. Então, reencarnação e imortalidade era algo diferente para eles, né? Era algo escolhido pela dirigente espírita que nos convidou. Mas nós que somos espíritas, quando olhamos um título assim, nós já nos situamos bem, na verdade. Queria lembrar que esse tema tem a ver com religião, religiosidade, espiritualidade, espiritismo, medicina. Nos dias atuais, essa é uma temática que está sendo, junto de outras, muito voltadas para a espiritualidade, dentro de um contexto, de um outro paradigma. Então, nós estamos mantendo um paradigma mecanicista, materialista, cartesiano, mas ingressamos, graças ao Espiritismo, num paradigma chamado mente-corpo, espírito-matéria, que é um tema para nós examinarmos, talvez, de perto num outro dia. Então, a primeira ideia é de que, se os dois temas estão juntos, para que haja a possibilidade da reencarnação, antes nós temos que trabalhar algo que no Livro dos Espíritos foi deixado muito claro, que é a questão da imortalidade da alma, não é? Então, se a gente tiver ideia de que somos bilhões e bilhões de humanos na Terra, no orbe terreno, nós temos 7,7 bilhões de encarnados. E buscando uma referência de Emmanuel, o livro Roteiro, o capítulo Grande Educandário, nós vamos ver que ele fala em 20 bilhões de humanos. Isso significa que, do outro lado, nós temos um contingente ainda muito maior, quase o dobro do que temos hoje em dia no plano material. E quando a gente colocou redescoberta da alma e valorização da vida, porque quando você fala em alma, dependendo de para quem
em que circunstância. Você vai ter uma interpretação que é uma interpretação muito variada, né? Então, por exemplo, se eu estou numa enfermaria ou discutindo um caso na beira do leito, um caso médico, ou numa sessão clínica no hospital universitário, e eu falo em alma, já vai suscitar, vamos dizer assim, uns olhares diferentes. No meu caso, talvez menos, porque estando dedicado a essa temática, meio que as pessoas já têm ideia da nosso gosto de estudar essas coisas. Então, a palavra alma para muita gente é no máximo ou algo que é uma invenção dos religiosos, ou no máximo é algo como uma secreção do cérebro, com aquela ideia antiga de que só o que a gente enxerga é o que existe, é o paradigma antigo. Então, isso tudo está mudando, e, aliás, com muito atraso, nós já devíamos estar lidando com tudo isso há muito mais tempo, mas é o que nós temos aí, no sentido de, olha, talvez a alma que se fale seja algo que precede o corpo e que o sucede também. E aí vem a ideia da eternidade da alma, lembrando, não é, pelos postulados espíritas, que cada encarnação, cada alma, não é, se liga a um corpo, a uma vestimenta carnal nova, não é, gerada pelos nossos pais, pelos pais de uma maneira geral, afora uma outra questão de laboratório, de pesquisa, né, na área da vida, vamos dizer assim. Então, nós nos lembramos que, no mundo atrasado como é a Terra, nós precisamos cada vez mais falar sobre isso. Se eu, na mesma universidade, falar de espírito, o espírito do paciente, numa sessão clínica, discutindo um caso de difícil solução, né? Se eu falar a palavra espírito, aí a coisa fica difícil. Provavelmente vão me recomendar que vá fazer um tratamento médico, né? Porque a grande maioria dos universitários ainda estão muito distantes dessas questões postas ou colocadas tão claramente assim. Então, do ponto de vista do mundo, estas questões são ventiladas aqui ou acolá, mas nós não temos ainda evidências tão claras e dominantes que façam com que o mundo inteiro compreenda a realidade da vida utilizando a ideia de um ser que é muito mais importante do que o corpo em si. E aí virão outros estudos, porque anatomia, fisiologia e outras coisas não bastarão mais. Porque, na verdade, se o corpo físico, como é para os espíritas, uma vestimenta carnal, nós temos que nos debruçar sobre coisas muito diferentes no âmbito da ciência convencional e da medicina em particular. E a outra ideia ainda do título, a ideia de redescoberta da alma, porque a ideia de alma, assim, ela se perdeu. Tanto é que no campo da ciência, de um modo geral, muito pouca gente fala sobre isso. Valorização da vida? Que vida? A que se refere? A vida do corpo ou a vida do espírito? Então, milhões, eu diria até bilhões de humanos, nos mais variados países e culturas da Terra, ainda têm muita dificuldade de situarem-se nessas questões que envolvem
aspectos que não são claramente vistos, detectados. Mas nós, espíritas, lidamos com isto o tempo todo. Basta que seja um centro espírita, basta que conversemos sobre os postulados espíritas de um modo geral, e aí nós temos coisas extraordinárias para nós valorizarmos, não é? Então, isso que parece algo muito diferente, para nós não é? Para os espiritualistas, para os espíritas, não é nada diferente. Pelo contrário, são elementos e temas de estudo, né? E que não tenhamos dúvidas, mas dia menos dia, tudo isso será muito bem compreendido, muito bem estudado pela ciência de um modo geral, em todos os domínios da realidade, e nós vamos nos entender como espíritos imortais, redescobrindo a alma imortal, que hoje, apesar de todo o avanço da ciência, ainda é coisa dos religiosos. Mas nós precisamos acompanhar a evolução da ciência de um modo geral, para que nós, com esses elementos que antes ficavam dispersos, que antes não eram devidamente valorizados, para que o sejam agora. E nós todos, humanidade inteira, tenhamos um novo entendimento sobre a vida e sobre a realidade, né? Na medida em que nós compreendermos que a vida é eterna, que nós vivemos muitas vidas, que as vidas são sucessivas e que existem reencarnações múltiplas para um mesmo espírito, nós vamos compreender a vida alheia, nós vamos compreender melhor a realidade e a nossa também, não é? Então, esse é um tema valiosíssimo. Ele é um tema filosófico? Mas ele também é um tema científico. Quando eu lembrei agora há pouco da ideia de que nós estamos podendo hoje examinar esses itens na medicina, eu estou me referindo à ciência médica. E a ideia de que, se eu hoje tenho um entendimento novo sobre a vida, quando eu examino um doente qualquer que vive um transtorno clínico ou uma doença mental, se eu tenho as ferramentas da imortalidade, da reencarnação, e isto que nós vamos ver um pouco hoje, né, eu tenho muito mais chance de ajudar o meu doente. Também, ao mesmo tempo, de me ver como um profissional de saúde, como um enfermeiro, como um médico. E aí, eu, na área da saúde, eu saberei compreender bem tudo que, na medicina acadêmica, nós não conhecíamos ainda, porque nós não sabemos ainda, de um modo geral, por que as pessoas adoecem. Nós sabemos do diabetes mellitus, uma grande epidemia mundial. Sabemos de outra, que é a hipertensão arterial sistêmica. Sabemos da depressão e usamos antidepressivos. Sabemos das crianças dentro do espectro do autismo. Mas o que nós sabemos é pela Academia de Ciências em Medicina. Então, isto é válido? Mas se eu não incluir a espiritualidade na minha maneira de entender a vida e a doença, o doente, o terapeuta, as equipes que trabalham no hospital, eu vou continuar limitado. E para o bem da humanidade, por isso, a relação desse estudo com o Espiritismo, não é? A doutrina espírita veio para iluminar o pensamento, iluminar o entendimento sobre a vida. E se existe uma área da ciência que tem como que uma característica
de se beneficiar desse entendimento é a medicina. Porque aí eu vou compreender as leis que regem e que me permitem compreender a realidade dos doentes, das doenças as mais variadas e dos terapeutas que procuram, antes mesmo da pandemia e muito agora com toda essa dificuldade que temos no planeta, ajudar a favorecer a recuperação da saúde das pessoas. Então, esse é um primeiro slide, né? E eu escolhi uma frase do apóstolo João, que está no Evangelho não concordante, porque Mateus, Marcos e Lucas escreveram os evangelhos sinóticos. João, não, é um evangelho à parte. E João, na verdade, deixa claro ali no capítulo 3 a ideia de Jesus dizendo: em verdade vos digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então, Jesus, há 2000 anos, para os apóstolos, para os 72 discípulos, para os 500 da Galileia, no belíssimo Sermão da Montanha, ele acena para a ideia de que algo que era sempre um desejo, uma expectativa das pessoas que estiveram compondo a multidão, na verdade, as multidões às quais Jesus sempre se dedicara, ficou claro para todos a ideia de que no judaísmo e em meio aos cristãos novos, todos eles queriam chegar ao reino dos céus, ao reino de Deus, porque isto era já no tempo dos profetas. Portanto, 4 para 5 séculos antes da vinda de Jesus, o grande sonho dos judeus, do povo hebreu, poder ser feliz numa situação completamente diferente da vida terrena. Então, vale a pena nós nos lembrarmos. E Jesus, depreendendo a carência de entendimento, depreendendo a vontade intrínseca dos convivas do judaísmo de alcançarem o reino dos céus, ele não perdeu tempo. E ele deixou claro a ideia de nascer de novo. É uma frase simples, mas que não se coaduna com outra coisa, dentro do pensamento cristão de um modo geral. Seja do catolicismo, seja de igrejas reformadas, não importa, a ideia bem clara de que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus ou dos céus. A gente também lembra que há uma outra interpretação para isso, foge um pouco do nosso tema. É a ideia de que nascer de novo poderia não ser uma nova existência, uma nova reencarnação futura. Existem alguns cristãos que interpretam no sentido, olha, a vida é uma só. E a vida esta, para que se chegue no reino dos céus, é importante para entrar nesse reino que nós nasçamos de novo ainda na mesma vida. Em que sentido? Reforma íntima, a ideia de renovação moral, a ideia de algo que claramente nos convide a que nos tornemos mais virtuosos na vida atual e não a perspectiva lá para diante. Então, esse é o slide número 1, são 189. Então, é melhor que a gente avance, mas eu queria deixar essas reflexões para nós aqui logo no início, tá bem? Então, vale a pena a gente estudar reencarnação. O que é?
é uma ideia, podemos ver de qualquer um desses modos. É uma ideia, é uma lei, é um postulado espírita ou uma teoria filosófica que diz que a alma humana vive muitas vidas. Então, se alguém te perguntar o que é, você pode variar a resposta, mas aqui a gente tem uma síntese, não é verdade? Então, é uma ideia filosófica que, aliás, veio a ser conhecida por um número muito expressivo de pensadores das filosofias do passado, né? Mas se alguém não é afeito à filosofia grega, romana, egípcia, ainda assim, a ideia de reencarnação hoje, não é claro que muito mais no Brasil do que na Dinamarca, muito mais em São Paulo, no Rio de Janeiro e até no Uruguai e na Argentina, do que, por exemplo, por incrível que pareça, no berço da doutrina espírita, que é a França em meio aos franceses. A ideia de que nas novelas, nos filmes, há uma clara indicação de algo que está, vamos dizer, nas raízes da cultura comum, básica, simples, de tal maneira que se você chegar no metrô de uma cidade grande qualquer, se você chegar numa igreja de qualquer profissão de fé, de crença, e você falar em reincarnation, não é? Ou em francês, ou em espanhol, ou em português, todo mundo já ouviu falar. Por quê? Porque isso está chegando gradativamente mais e mais. E é claro que, com o advento da doutrina espírita, isso ganhou um conhecimento muito mais nítido. Mas o que é reencarnação? Vai ser difícil encontrar alguém que não se vincule à ideia de vidas sucessivas. Então, essa é uma questão para nós também. Então, reencarnação é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual, vejam comigo, uma porção do ser humano é capaz de subsistir à morte do corpo. Então, é claro, para reencarnar tem que haver a imortalidade. Concordam? Sem a sobrevivência da alma após a morte. Sem a imortalidade da alma, não há como nós trabalharmos sobre a palingenesia, sobre a transmigração, sobre as vidas sucessivas ou as reencarnações. Então, uma coisa é tipicamente como que atrelada à outra, não é? E isso é importante, porque as culturas que detêm esse conhecimento, a vida nessas culturas, a vida humana, o pensamento filosófico, os estudos nas escolas de todos os graus, lidam com isto com muita naturalidade. E, é claro, os orientais têm muito mais vivência, estudo, crença sobre tudo isto do que os ocidentais. Mas isso nos Estados Unidos, né, que é um país tipicamente de primeiro mundo, ocidental, não é uma potência, como se diz, ao mesmo tempo, né, é uma nação com milhões e milhões de pessoas. E as pessoas lidam bem com isso, talvez até antes do Espiritismo. No Brasil, então, reencarnação está em todo lugar. E na medida que esse tema vai para as novelas, e o que é curioso, junto da ideia da reencarnação vem a do mundo espiritual, a ideia da sobrevivência, da comunicabilidade dos que se foram com os que ficaram. E, de novo, nas novelas, seja de uma
vamos dizer, de um canal de televisão ou de outro, existem novelas, de novo, ou filmes, né, em que você tem essa questão dos espíritos retratada em capítulos de ficção, mas que você enxerga espíritos, médiuns sentados em torno de uma mesa. Como é que vai haver espíritos daqueles que são identificáveis, conhecidos dos que estão na matéria ainda, sem a ideia da imortalidade da alma, e uma ideia que se pode discutir muito bem é da reencarnação. Então, aquilo que pode ser inusitado, muito diferente do que as pessoas pensam no dia a dia, sentem, lidam, tudo isso está mudando. E eu vou dizer para vocês, é que a gente não tem tempo, pelo menos hoje, né? Mas em lugares que eu visito, em cenários bem interessantes, não apenas centros espíritas ou grupos religiosos espiritualistas, mas em ambientes que nós não poderíamos imaginar. Posso dar um exemplo? Só para ficar uma sementinha com cada um de vocês. Por exemplo, psiquiatria e reencarnação, psiquiatria e imortalidade da alma. Então, eu tenho estado, vou dizer assim, humildemente, mas é algo com o qual eu já me ocupo desde 1998, quando eu estive em Beijing, China, participando do 5º Congresso Mundial de Psicoterapia, porque um psiquiatra argentino conheceu as nossas reuniões mediúnicas, ele de Buenos Aires, tinha um paciente, o Christian, que era uma pessoa com um transtorno mental gravíssimo, ele era como que um pai para essa criança, mas ele não conseguia ajudar. E nos encontrando na Colômbia, em Bogotá, conversávamos num evento espírita chamado Congresso Espírita Nacional Colombiano. E aí trocávamos ideias. E eu falei, olha, venha no Rio de Janeiro. Você adora o Brasil, nunca foi. Eu te empresto a minha bicicleta, eu disse para ele. E emprestei mesmo. Enquanto eu ia para o hospital trabalhar, para as coisas rotineiras da época, ele ficava passeando de bike aqui na Barra da Tijuca, felicíssimo. Mas esse é um outro assunto. E aí ele veio e conheceu a reunião mediúnica, entramos em domínios desse caso, que ele nunca podia imaginar que existisse. Ele chorava de emoção ao ver toda uma equipe tão bonita, humilde, simples, assim, agindo despretensiosamente, mas para entrar em domínios dessa criança reencarnada na Argentina, com questões lá do Egito Antigo, que nós entramos para podermos ajudar. Pois bem, e aí, quando eu fui, era 2008, foi o ano, lembram, da crise econômica e imobiliária nos Estados Unidos? Então, só foram 2.500 colegas. Nas reuniões seguintes, por exemplo, em Madrid, 2014, 6.000 colegas. E agora já não era de psicoterapia, era Congresso Mundial de Psiquiatria. É o mais alto fórum da psiquiatria mundial, ou seja, no contexto da medicina acadêmica. Eu enviei o abstract e eles aceitaram. E aí eu dei um jeito, pedi ajuda, né, para chegar a Madrid. Depois eu fui como é que era? Uma cidade da Alemanha, era um congresso europeu de psiquiatria, mas o mais significativo foi agora, no ano passado, 26 de agosto de 2019.
Congresso Mundial de Psiquiatria de novo. E aí eu enviei um pôster e fui defender a pesquisa que eu chamei assim, vejam só, abordagem espírita das doenças mentais. E aí eu falei para milhares de pessoas sobre Allan Kardec, sobre mediunidade, sobre a ação dos espíritos na saúde e na doença mental. Falei de Francisco Cândido Xavier, falei de médiuns médicas. E aí o pessoal ficou assim muito impressionado. E o que é bonitinho, vou partilhar com vocês, porque nós já somos bem amigos. No que eu enviei para lá, eu pensei assim, será? Porque eu fui muito corajoso de falar do que eu falei no pôster. Mas não é que eles aceitaram o comitê científico. Eles não ajudam financeiramente para a gente ir. Eles aceitam e você assume a responsabilidade pela temática que você se dispôs a apresentar. Enfim, o que acontece? Eu falei de coisas que nunca nenhum psiquiatra, ainda mais fora do Brasil, claro que havia alguns psiquiatras espíritas, de Minas, do Espírito Santo, gaúchos como eu, mas o que eu quis lembrar de bonitinho, meus amigos, é que eu era o único que não era psiquiatra, porque eu sou clínico geral, faço internal medicine e cardiologia. Mas o que eu mais trabalho nos últimos 15 anos são questões que envolvem os transtornos mentais, por causa do centro espírita, por causa do acolhimento fraterno. Vocês entendem? Então, esse é um tema para a gente ver depois. Querem ver mais 2 exemplos bonitinhos para a gente ventilar, arejarmos a nossa mentalidade, a nossa mente? Pois bem, então, em agosto de 2019, nós fomos a Lisboa, Congresso Mundial de Psiquiatria, o mais alto fórum. Quando eu volto, eu só fui apresentar um pôster. Quando eu volto, eu recebo, nem me lembro quem me enviou, mas um folder sobre um congresso que eu nem sabia que poderia existir. Também promovido pelo mais importante ambiente da psiquiatria moderna, mas olhem o nome: Espiritualidade e Psiquiatria. Eu falei, olha, eu tenho que dar um jeito de ir. E eu já estava reunindo material sobre o autismo. Pois bem, levei o mesmo pôster, todo de espiritualidade e medicina, e fui aceito para uma apresentação oral de meia hora sobre a importância dos espíritos desencarnados nos doentes, nas crianças e jovens com o diagnóstico de autismo. Só para que a gente veja o quanto tem caminhado essa fronteira. E o mérito, gente, é de Kardec, é dos espíritos da codificação, é de Emmanuel, é de André Luiz, é de Humberto de Campos, é de Francisco Cândido Xavier. Não é? Nós apenas temos a vontade de levar a semente. E na medida que ela é aceita, e o que essa semente fala? Dos postulados espíritas. Então, quando eu digo para eles que o doente mental grave de hoje se comprometeu em vidas anteriores, qual é o tema que está em voga? Reencarnação e imortalidade. E aí eles acham muito estranho, porque eles têm, vamos dizer assim, uma espécie de um perfil acadêmico, né? De um currículo vitae. Então, a gente não está nisso apenas há alguns meses. E eles são muito respeitosos. E isso é que provoca neles uma grande curiosidade.
E aí eu vou fazendo amiguinhos pelo WhatsApp, pelo Messenger, para estar trabalhando isso. E aí, por último, e tem a ver com o nosso tema, foi aberto um espaço na ONU, na Organização das Nações Unidas. Eu nunca imaginei nada disso. Eu nunca fui a Nova York muitas vezes, muitas, 10, 12, 15, já não tenho mais ideia. Mas na ONU eu nunca tinha ido. E aí o que eles fizeram? Eles abriram um espaço sobre depression and immortality. E eu fui falar disso para colegas e pessoas que também eram funcionários da ONU, né, que, vamos dizer assim, organizaram essa fala e eu era o único na fala. Aqui não era um congresso, era uma espécie de uma oportunidade, de um convite. Só para que a gente tenha ideia vamos dizer assim, dos desdobramentos do conhecimento espírita no campo da medicina. E era hora disso acontecer. Mas depois nós podemos falar um pouco mais, porque ainda tem uma observação. Nós só estamos falando agora sobre essa fronteira porque nós perdemos tempo. A humanidade se atrasou, se complicou, e aí nós perdemos boa parte do século XX por causa da Primeira Guerra Mundial e da Segunda. E nós vivemos uma barbárie, não é? Então, aqueles anos de sofrimento, aquilo tudo podia ter sido evitado no sentido de que também levaria a uma antecipação, porque a doutrina espírita já existia. Ela é do século XIX, da segunda metade do século XIX, 1857, o Livro dos Espíritos, 1861, o Livro dos Médiuns, 1864, o Evangelho, e por aí vai, até 1869, a Gênese. Na verdade, 1868, e Allan Kardec desencarna em 69. Então, ele deixou, os espíritos deixaram toda uma herança. Mas agora, mesmo com tantos conflitos, com tantas coisas que ainda geram prejuízo para a humanidade, não é? Pioneiros de décadas ou de séculos, né? Estão trabalhando para levar essas ideias adiante, né? Enfim, só para completar, agora no 2 de abril, todo 2 de abril é o Dia Mundial do conhecimento, da discussão sobre o autismo. E eu já estava escalado para ir até lá, para fazer um trabalho também na ONU, no Dia Mundial que a ONU promove, para se falar sobre o autismo. Mas aí veio um outro atraso, né? E, infelizmente, esse projetinho fica adiado talvez para o abril do ano que vem, em função da pandemia. Muito bem, eu poderia refletir com vocês a chamada consciência, porque em ciência se usa muito essa palavra. Consciência, espírito ou alma, tudo isso é praticamente a mesma coisa. Essa porção seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, não é? E em filosofia, qual é a ideia? Autoaperfeiçoamento, evolução moral, evolução espiritual, ou como os orientais queridos gostam de falar, e eles têm uma base filosófica maravilhosa, não é? Muito anterior às questões de espiritualidade contempladas na doutrina espírita, por exemplo, anulação do karma, não é? Mundo de provas e expiações, a relação da palavra karma
com a questão expiatória e a ideia de que as vidas sucessivas gerariam benefícios de evolução para que se atenuasse o sofrimento na Terra, não é? Olha, você está doente por uma questão kármica, não se diz isso no âmbito do próprio movimento espírita? Isso é um tema para a gente discutir outro dia. Outra coisa legal é a gente poder trabalhar sobre evidências científicas de consciência extracerebral. É uma maneira curiosa, um pouco mais científica ou técnica, para a gente falar de espírito ou alma. Consciência humana fora do cérebro é espírito. Ou então é a alma do encarnado ligada ao corpo físico e a toda a realidade e ao cérebro também, não é? Então, imortalidade, reencarnação, tudo isso é muito parecido, tudo isso é muito próximo. E em ciência os nomes variam um pouquinho. Outra questão interessante, amigos, é a ideia de Near-Death Experience e a ideia de EQN. Então, essa é uma coisa linda, revolucionária. É como um tesouro de evidências científicas da sobrevivência e também da reencarnação. Vocês todos devem ter ouvido falar de... não é William James, como é que é o nome dele? Raymond Moody Jr. Raymond Moody Jr., Jr. Em 1975, ele faz um estudo em que ele, como um psiquiatra extraordinário, né, ele vai receber casos de pessoas que viveram durante paradas cardíacas situações muito curiosas em que o cérebro deixava de funcionar por causa da anóxia ou hipóxia, porque o coração deixava de bater por minutos, e eles lembravam de estarem no teto do centro cirúrgico, de estarem atravessando túneis longos, escuros às vezes, coloridos, luminosos, e indo parar em lugares que eles nunca tinham ideia, e encontrando antigos familiares, encontrando, como eles diziam, um ser de luz. E esse é um estudo para nós fazermos um dia, descermos, aprofundarmos isso, porque os subsídios desse estudo são muito bons para nós espíritas e para nós humanidade. E aí o que acontece? Foi ficando claro que esses pacientes todos viveram experiências análogas, porque todos eles tiveram a interrupção do fluxo sanguíneo cerebral e contaram quando foram recuperados nas manobras de reanimação cardiorrespiratórias, e eles, um percentual, contou essas histórias. E o Raymond Moody Jr., ele enfeixou todas essas histórias num determinado livro, que é chamado de Life After Life. E depois ele publicou novos relatos, né, trazendo para nós uma ideia de sobrevivência, uma ideia de imortalidade. Então, meus amigos, esse panorama, ele depois de Raymond Moody, ele ganhou ainda uma acentuação, porque um grupo lá da Holanda, um grupo de médicos, de pesquisadores, o nome dele é Pim van Lommel, ele é o principal pesquisador. Ele fez um estudo curioso.
ele mostrou para todos os que paravam o coração em cirurgias, o eletroencefalograma, para todos os operados, estava funcionando, registrando as ondas cerebrais. E ele pôde relacionar muito bem a ideia de o que acontece, o que eles relatam. Exatamente quando o eletroencefalograma mostrava o que nós chamamos de linha isoelétrica, ou seja, neurônios mortos, neurônios sem nenhuma atividade. E justo quando os neurônios que a gente entende em neurociências, não é, o cérebro, a córtex cerebral, como a origem dos pensamentos, sentimentos, ideias, a vida humana, como se ela fosse tipicamente do cérebro, o cérebro estava morto. E os pacientes, na verdade, 18% deles, que pararam o coração, contavam histórias semelhantes. E ele tratou com a equipe dele de estudar tudo isso. Então, esse estudo, que foi publicado no New England Journal of Medicine, ali em Massachusetts, é muito ligado à Harvard Medical School, ali é um marco no estudo e nas pesquisas sobre consciência, alma, espírito, sobrevivência, imortalidade e até reencarnação. Mas nós não vamos ter tempo para aprofundar isso hoje. Eu coloquei ali comunicações com pacientes em coma. Isso é uma coisa curiosíssima. Existiram e existem doenças neurológicas e que o neurocirurgião tira quase a metade do cérebro. Uma má formação arteriovenosa cerebral, tumores cerebrais não benignos, agora malignos, e as pessoas no pós-operatório passaram a viver somente com vida vegetativa. E os familiares não queriam que os ventiladores mecânicos fossem desligados. E aí eles são mantidos vivos, coração, pulmões, aparelho gastrointestinal, aparelho urinário, né? Mas do ponto de vista cerebral, eles não têm nada. São mantidos por equipes de enfermagem, de médicos, o tempo que a vida puder continuar, não é? E os familiares pagam os hospitais para eles serem mantidos vivos. Pois bem, olhem que coisa curiosa. Numa revista linda, New England também, eles fizeram o seguinte: ressonância nuclear magnética funcional, que é o aparato mais extraordinário que temos hoje para estudar o cérebro do ponto de vista anatômico, funcional e do ponto de vista de localizar as áreas que têm a ver com atividades cerebrais humanas. E aí eles fizeram o seguinte: na terapia intensiva, nessas unidades onde estavam esses doentes, eles têm todo o prontuário de cada caso. Sabem nome do irmão, nome da irmã, nome da mãe, nome do pai, se tem filho, se não tem filho. O que eles fizeram? Pegavam um microfone com os médicos e o alto-falante lá na beira do leito, para que, na beira do leito, enquanto esses doentes neurológicos entravam na câmara de ressonância funcional, eles ouvissem algo do tipo: fulano, o nome do seu pai é Alexandre? Só que quem pergunta tem acesso ao prontuário e sabe o nome do pai. Então, qual é a ideia? Ou a resposta é não, ou a resposta é sim, porque verbalizar ninguém daqueles podia. E aí, antes de fazer isso com os doentes, o experimento fez a mesma coisa para pessoas lúcidas e orientadas
entrando na ressonância funcional, e aí eles também sabendo os detalhes dos nomes dos familiares. O nome da sua esposa é Maria de Fátima, só para... E aí você sabe que áreas do cérebro vão ser acesas e coloridas com que tonalidades quando a resposta é o sim ou quando a resposta é o não, correspondendo à verdade. E aí você compara isso com doentes praticamente sem cérebro. E o que se viu? Que os doentes sem cérebro respondem o mesmo sim ou não que os doentes do controle inteiramente normais. Ou seja, o que se pode ou se podia deduzir disso? Olha, tem alguma coisa extracerebral, porque o cérebro tão danificado não poderia permitir nada do tipo uma resposta clara e direta a respeito. Então, isso abriu uma avenida de pesquisa e isso tem a ver com comunicações com pacientes em coma. E o que seria isso que a pessoa tem, que ativa o cérebro, a pessoa ouve a pergunta pelo alto-falante e diz sempre corretamente se a resposta é sim ou não. Então, tem algo além. O que nós espíritas entendemos? Isso é a alma, que escuta, porque muitas vezes, num experimento como esse, ela está do ladinho do corpo. E ela responde. E vai ao cérebro, e o cérebro se colore na zona própria do sim ou do não. Um dia podemos ver isso de perto. Terapia de vidas passadas. Qual é uma outra questão bonita para nós? Não é? Eu vou mostrar algo, se o tempo permitir, não é? Terapia regressiva, vidas passadas, etc. As pessoas em transe hipnótico, em consultórios ou elementos, laboratórios de pesquisas psíquicas, elas vão sendo levadas até o período fetal, num processo de indução hipnótica. E depois, se o hipnotizador, o terapeuta, quer ir ao período da erraticidade, vai. E se quer ir mais para trás, vai chegar em circunstâncias que, aliás, possam ter a ver com as dificuldades de uma pessoa qualquer nas suas questões de karma, de sofrimento, de doença e assim por diante. Então, inúmeros colegas da psiquiatria, da física, da psicologia vêm trabalhando essas coisas com um pensamento de pesquisa, pesquisas sérias, como também uma experiência nossa de muitos anos é quando nós cuidamos de doentes graves, numa reunião mediúnica com equipes muito bem preparadas, formadas, e quando você abre um caso de câncer, de autismo severo, de depressão com risco de suicídio e de uma infinidade de doenças, milhares, lúpus eritematoso sistêmico, que evoluiu com glomerulonefrite lúpica e hemodiálise há 5 anos para manter a vida, enfim. Quando você abre numa reunião mediúnica, que eu poderia chamar assim, uma visão para a gente olhar depois, a medicina mediúnica do futuro, nós já estamos trabalhando com isso. E aí o que acontece? O que tem de sofrimento de alguém hoje sempre está relacionado com vidas anteriores. E todo o progresso, toda construção, toda recuperação, tudo que se puder promover no sentido de virtude e do desvencilhamento dos erros humanos
que contrariam as leis de Deus, essa é a medicina que está por vir. Esse é tema de um seminário, se vocês quiserem um dia a gente vê de perto. Então vale a pena nós nos lembrarmos reencarnação e suas consequências. O que espíritas e outros estudiosos dessa área já notaram? Que a evolução do ser tem por fim a perfeição. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, na página linda chamada O Homem de Bem, não é? Como em outros momentos da obra de Emmanuel, por exemplo, nós vamos ver tudo isso contemplado para que a gente entenda a vida. E por meio, para atingir a perfeição, as vidas sucessivas, a palingenesia, a transmigração das almas. Haja vista que não é possível atingir ao fim em uma única existência. Agora, eu vou fazer um parênteses para deixar a semente para o futuro. Nós estamos habituados, espíritas ou não, a uma ideia do universo, mundos primitivos, provas e expiações de regeneração, ditosos ou felizes, e mundos puros. Nós acreditamos que a vida humana tem que ser em padrões semelhantes, como o que nós temos na Terra, ou a humanidade de Sírios, a humanidade de Capela já viveu. Mas isso é uma parte do universo. Um dia, com vocês, não com todos, mas com vocês, do A Caminho da Luz, a gente pode refletir sobre o que Pietro Baldi, amigo próximo de Chico, que nasceu na Úmbria, na Itália, na terra de Francisco, ele trouxe no livro A Grande Síntese e vários outros, e é o que nós chamamos de sistema e antissistema. Mas isso não é para hoje, é para quando vocês desejarem. É uma visão bacana, que talvez vocês até também tenham, mas é uma reflexão a mais. Seguindo adiante, a reencarnação explica as imensas desigualdades do mundo, seja de ordem econômica, social, moral, cultural, bem como as tragédias e as doenças. Então, se nós não tivéssemos essa ferramenta filosófica, doutrinária... Oi, André. Oi, parece que foi só um clique. Ah, tá. Que horas são agora, por favor? São 11h35. Você quer dar um break, assim, para a gente... Seguir depois? Se houver... horário? Não, oficialmente nós chegamos ao nosso horário, né? Mas a gente pode seguir, se ainda falta um Deixa pouco. eu olhar um pouco mais o que tem pela frente. Deve ter uns 122 slides ainda, mas não tem problema. A gente sabe que a doutrina espírita é vasta. Então, a herança do passado pode ser atenuada ou agravada pelos atos da vida presente. Isso tem a ver com lei de ação e reação. Vocês conhecem Dr. Inácio Ferreira? Ouviram falar de Maria Modesto Cravo? Essa é uma história interessante. Maria Modesto, ela era uma senhora mais jovem, muito doente. E não havia médico que pudesse ajudá-la. E ela tentou de tudo lá em Minas Gerais. Ela era de uma família abastada. E aí ela vai para o sul, alguém sugere, e ela procura Dr. Eurípides Barçanufo. E aí ele diz, olha, a sua questão é uma questão espiritual antiga, mas nós vamos te ajudar, a nossa equipe, com passos
esses magnéticos e você poderá melhorar bastante. Curiosamente, meus amigos, Maria Modesto ficou curada, quando ninguém mais imaginava isso. E aí ela ficou tão feliz. E ela, ao se despedir de Dr. Eurípides, ela diz assim: como é que eu posso retribuir todo esse bem que eu recebi nesses dias aqui? E aí ele não perdeu a oportunidade. Quem sabe você volta para a sua cidade e construa um hospital para doentes mentais. Ah, é? É, ela voltou e construiu. Pois bem, esse hospital existe até hoje em Uberaba e havia um residente chamado Dr. Inácio Ferreira. E ele era espírita. E ele tinha lido a obra Loucura e Obsessão. Não vou prometer uma caixa de bombons para quem me responder quem é o autor desta obra, que tem uma edição publicada pela FEB, inclusive. É Dr. Bezerra. E aí ele conheceu esse conteúdo desse livro. Ficou muito impressionado e se prestou a ajudar os doentes. E aí o que acontece? Maria Modesto não era médica, ela tinha os recursos. E ela não encontrou ninguém que pudesse ser psiquiatra, espírita e que pudesse ajudar na direção do hospital. E aí ela convida Dr. Inácio, ele aceita e passa a cuidar com uma dedicação maravilhosa. E eles dois, cuidando daqueles doentes todos. Pois bem, o que acontece? Numa altura, ele se tornou o diretor do hospital em Uberaba. E aí, um dia determinado, um paciente numa crise de loucura entra na sala da direção em que ele estava sentado e irrompe agressivo na direção de Dr. Inácio. E Dr. Inácio pensou: vou morrer. Era uma arma branca enorme. Pois bem, o que acontece? O doente, no surto de agressividade, tropeça no caminho entre a porta e a mesa onde estava o Dr. Inácio. E como aquilo tudo gerou muito ruído, entraram seguranças e contiveram o pacientezinho com aquele transtorno. A tragédia só não aconteceu porque, casualmente, ele tropeçou. Pois bem, muito tempo depois, nada aconteceu com o Dr. Inácio. E aí, um determinado espírito chegou para o Dr. Inácio e diz: olha, quanto ao teu passado, lá atrás, você tinha motivos de sobra para você morrer agredido por aquele doente naquela altura. Mas, como você assumiu todo esse trabalho, você se dedica aos doentes, que são nossos doentes também, desse jeito tão fraterno e tão amoroso, nós, diante daquela brecha kármica, nós agimos. E fomos nós que empurramos o paciente para que ele caísse no chão, ficasse sem ação e a sua vida fosse poupada. Então, eu lembro da história de Dr. Inácio por isso. Então, a ideia qual é? A vida presente pode ser muito proveitosa quando nós começamos algo um pouco mais cedo ou nos empenhamos no exercício da caridade. Meus amigos, deixa eu só ver a ideia de outros mundos, vínculos antigos, memória, consciência. Talvez fosse melhor nós estarmos vendo
outras questões que têm a ver com os nossos irmãos orientais. Nós poderíamos buscar aonde estão os aspectos até do Concílio de Constantinopla, a ideia de Platão, o texto egípcio, o papiro egípcio, o Bhagavad Gita, tudo falando da história da humanidade, Hermes Trismegistus. Ninguém pode ser salvo sem renascer, livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. Os grandes, eles já sabiam de tudo isso. Zoroastro também. Isso a gente pode, se vocês quiserem, ver como Pitágoras num outro momento. Olha Pitágoras, um dos pais da matemática. A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida, muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui Eufórbes, no tempo da guerra de Troia, e me lembro perfeitamente bem meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Mas, embora vivendo vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só muda a forma. Então, tem coisas muito bonitas que dão como que uma base filosófica da história do nosso mundo, da história, assim, das coletividades que já viveram na Terra, de tal maneira que isso tudo é ensinamento para nós. Mas, como eu brincava antes, nós teríamos umas outras coisas interessantes para vermos, mas o nosso tempo está como que se concluindo, não é? E teríamos muitas questões. Até a Veja, a ideia de algo que a gente não podia imaginar. Vida após a morte, numa revista de muita divulgação. Mas vamos ficar por aqui, e aí vem a parte científica, com Ian Stevenson e vários outros lindos pesquisadores na área da comprovação científica da imortalidade e da reencarnação. E ele foi publicando, é uma história linda. Tá bom, meus amigos? O que vocês acham? André? Há uma pergunta. A pergunta é, na sua experiência, onde é o ponto de desligar o equipamento que mantém vivo aqueles pacientes que são considerados mesmo vida vegetativa, aquela vida que está sendo mantida pelos aparelhos somente? Onde é o ponto do desligamento? Olha, André, essa é uma questão importante e delicada ao mesmo tempo. Existe uma coisa chamada morte cerebral. E para que alguém, seja familiar, seja profissional de saúde, possa desligar aparelho, tem que haver a morte cerebral. A não ser que em países onde a eutanásia ela é permitida, aí os critérios são outros. Tanto é que alguém, num país onde a eutanásia é permitida, a pessoa pode estar lúcida, fazer uma injeção letal e ir embora de uma hora para outra, né? Como acontece também a injeção letal em presídios americanos quando da pena de morte. Agora, fora esses contextos muito delicados, para dizer o mínimo, né? Nós temos realmente situações neurológicas da própria condição cerebral ou do coração que parou e gerou a morte cerebral por falta de oxigenação e de irrigação, que levam à morte cerebral. E a morte cerebral é algo que tem que se definir por critérios médicos e científicos.
Não basta um colega na beira do leito de uma unidade de terapia intensiva. Ah, eu acho que o Zé, aqui do leito 9, ele tem morte cerebral. Isso não existe. São critérios científicos, médicos, e se houver a confirmação da morte cerebral e em lugares onde a eutanásia não é permitida, porque se é permitida, há quem possa desejar o desligamento dos aparelhos, né? Mas, se há um diagnóstico de morte cerebral e a família autoriza, por exemplo, alguém que era um motociclista fez um acidente de motocicleta há 25 dias, fez um traumatismo crânioencefálico, edema cerebral, hematoma cerebral, morte cerebral. E aí o que acontece? Se há critérios de morte cerebral, a família pode autorizar a interrupção, vamos chamar, dos aparelhos. De certo modo, é praticamente impossível que alguém com morte cerebral definida cientificamente possa voltar à vida, à consciência. Casos muito raros já aconteceram, o que faz com que a gente tenha todo um cuidado para autorizar algo, porque se desligar o aparelho de ventilação mecânica é morte na certa, morte de tudo. Então, isso tem que ser feito com muito critério. Por que o motociclista, que pode ter 25 anos de idade, e se ele está, de fato, em morte cerebral, há um certo interesse? Primeiro, porque a chance de que ele tenha morrido de verdade tem apenas o coração batendo, os pulmões são mantidos funcionando pelo respirador mecânico. Mas é a ideia de que alguém jovem pode ser doador de órgãos. Os pacientes muito idosos com problemas desse tipo, os seus órgãos, vamos dizer assim, já não servem para muita coisa. Então, quando é criança, quando é adolescente, quando é adulto jovem, há um interesse muito grande para transplante de córnea, transplante de coração-pulmão, transplante de fígado, transplante renal, são dois. Um rim vai para uma pessoa, o outro rim vai para outra pessoa. Transplante de pâncreas, quando a pessoa é diabética, coloca um pâncreas novo, novo entre aspas, pode se livrar da insulina. Então há toda uma ciência para que ninguém seja prejudicado e que a partir de um caso, de um jeito ou de outro, bem analisado, isso favoreça como que um benefício à vida, diminuindo o sofrimento que alguém tenha por um órgão deficiente qualquer. Então, aí no caso de vocês, eu não conheço de perto, eu não sei se ele vem ao centro espírita ou se ele fica em casa, se na reunião mediúnica ele vem fisicamente ou vem apenas desdobrado, é questão de se analisar. Mas o que a gente já nota, só pelo que você falou, que a família aposta em alguma qualidade dessa vida, algum proveito, mesmo em condições muito difíceis, e quem o mantém desse modo por tantos anos vai continuar como que cuidando dele, porque a alma dele pode estar do lado. Ninguém sofre um transtorno tão sério que não tem a ver com algo que, mesmo é difícil de se perceber, há de servir para algum benefício para ele. Entende? Como a vida é eterna mesmo,
não é, André? Ir para o mundo espiritual agora, ou ficar ainda por um tempo atrelado a um corpo sem condições de retomada da vida comum, isso pertence ao alto, a ele, o principal interessado. Ele não viveria isso sem que, de alguma forma, todos aí estivessem vivendo expiações e provas. E o nosso mundo, né, é disso mesmo. Eu creio que isso responde uma outra pergunta que chegou também. Mesmo confirmada a morte cerebral, a família deve autorizar? Não estaria antecipando a passagem? Então, creio que já... Né? Se a família o quê, né? Mesmo confirmada a morte cerebral, a família deve autorizar? Não estaria antecipando a passagem? Olha, sim e não. Porque se a gente pensar bem, morte cerebral é uma coisa judiciosa, criteriosa, científica. A princípio, ninguém volta da morte cerebral. Esse é um consenso da ciência médica. Então, o que acontece? Ele estar com um cérebro que não funciona absolutamente nada, preso a este corpo e a este cérebro, é praticamente a mesma coisa que estar desencarnado. Entende? Os liames que mantêm essa alma com este corpo são liames muito sutis, muito etéricos. Então, é mantido vivo por aparelhos. Mas, por outro lado, ele já está lá do outro lado há muito tempo, porque ele terá, nessas circunstâncias cerebrais, todo um grau de liberdade, como se ele fora um desencarnado. Na nossa visão, parece que não. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado para que a gente não incorra em prejuízo para quem quer que seja. Para que a gente, que agora a gente tem ideia das leis, né, naturais, a gente reaja, a gente reflita, a gente decida baseados em todo esse conjunto que envolve ciência médica e espiritualidade, claro, que nos moldes da doutrina espírita. Uma margem de erro sempre vai haver. Entende? Essa ciência não é exata. Aqui eu gosto muito também, que é a outra, que é a física moderna, que é você estudar a natureza em linguagem matemática, aí sim. Mas na ciência médica, nós não temos como que algo que seja assim definitivo. Mas podemos, com os subsídios que temos, acertar as nossas decisões no maior número ou praticamente em todos os casos. Muito obrigado, Sérgio. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre os próximos slides ainda que teria pela frente? Pode ser. Eu ia falar de Ian Stevenson. Esse é uma figura muito especial, esse senhor aqui. O que acontece? Ele era amigo do dono da Xerox, da empresa que descobriu a fotocopiadora. E ele era riquíssimo. E ele confiava muito no Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia. E aí ele deu $1 milhão para o laboratório de reencarnação e mais $1 milhão na mão do Ian Stevenson. Do tipo, olha, vá e pesquise. E aí, meu amigo, ele fez de tudo. Ele viajou o mundo inteiro buscando conhecer as histórias de crianças que, vivas, encarnadas,
se recordavam de reencarnações recentes. Ele anotava tudo, gravava tudo, checava tudo, e quando ele ia nos cartórios, nos tabelionatos, nas bibliotecas, para checar as questões que ele ouvia daquelas crianças, tudo aquilo acabou como que se revelando verdadeiro. Então, esse é o pai, e ele publica um livro, que é o livro mais importante em relação à reencarnação. Não é? Se o livro relacionado à ideia de reencarnações é também o livro do Raymond Moody Jr., Vida Após a Vida, mais no sentido da reencarnação, e Ian Stevenson é mais no sentido de imortalidade, ele é de reencarnação. Qual é o livro clássico desse pesquisador? 20 casos sugestivos de reencarnação. Ou seja, ele examinou centenas, escolheu 20, e para esses 20 não ficou, nem para ele, nem para ninguém, qualquer dúvida sobre as evidências nesse sentido. Olha ele, lá na Índia, colhendo histórias de pessoas de diversos países. Reparem, a ideia de 20 casos sugestivos, crianças que se lembravam de vidas anteriores, onde que reencarnação e a biologia se juntam. Isso tudo aqui são livros dele de pesquisa, 2.600 casos. E aí tem várias características. Aqui as fotos dos estigmas. Tudo isso aqui nas crianças, mas que guardam relação com problemas vividos em encarnações anteriores. Essa é uma outra figura ilustre, um psiquiatra tcheco, Stanislav Grof. Ele é um dos pais da psicologia transpessoal. E olha o livro, Terapia de Vidas Passadas, a importância do karma, a psicologia nova. O Unger, psicoterapeuta junguiano, As Várias Vidas da Alma, foi publicado em 1987. E o que esse livro trata? A experiência de valorizar as vidas passadas da alma, mas como modalidade, ferramenta terapêutica. Esse é físico. Patrick Durouoz, Universidade de Colômbia, em Nova York, Reencarnação e Imortalidade. Somos todos imortais. Regressão, estados alterados de consciência, a morte e as experiências fora do corpo. Quem sucedeu ele, que é o Ian Stevenson, na mesma Universidade de Virgínia, chama-se Jim Tucker. E o Jim Tucker publica na revista científica da universidade toda uma pesquisa que ele fez. Quanto tempo os que morreram interrogados agora na vida atual mudam de gênero? De que morreram? Morreram de trauma ou morreram de leucemia? Por que morrendo na infância volta mais cedo? Então, vale a pena. Ele, nessa revista, faz uma hipótese de como explicar a reencarnação, mas a transferência da consciência. Mas, como ele não é físico, eu acho que ele não foi feliz aqui. Mas ele esteve no Rio de Janeiro, ele visita o mundo inteiro. Esse é ele, Jim Tucker, Associate Professor of Psychiatry, em Virgínia também. Essa é a revista, Uma Janela para o Desconhecido. Olha que bonitinho, você pediu para eu olhar. Olha o Jim Tucker aqui. Retorno à vida. Crianças com memórias das vidas passadas. Aqui sou eu, que bonitinho. Isso aqui, British Union,
spiritist. E aí, os dois falamos em 2014, em Londres. Ele, David Luke, em inglês, fala sobre mediumship and shamanism, e eu falo o nosso tema, Reincarnation and Immortality, Rediscovering the Soul and Preserving Life. Só para lembrar uma coisinha que a gente participou. Lembra aquilo que eu comentei? A pessoa em coma? Olha aqui o New England. Esse é o artigo de 10 anos atrás. Olha que bonito isso, gente. Quando a pessoa é de um controle normal, quando a resposta é sim, essa é a cor e essa é a área. Quando a resposta é não, essa é a cor e essa é a área. Olha o paciente 4, sem nenhuma parte do lobo frontal. Não tem consciência, mas ele responde igual. Vocês estão vendo aqui e aqui? Tanto quanto esse outro aqui, ó, olha a hidrocefalia, olha o tamanho do ventrículo lateral direito. Quando ele responde sim e quando ele responde não. Sim e não. Isso é absolutamente extraordinário. Vocês entendem isso? Para quem é espírita, facilita de entender, mas para quem não é, muitos deles perderam o sono tentando explicar essas coisas. O nome do seu pai é Alexandre? Sim. Outra pergunta para outro paciente. O nome do seu pai é Thomas? Olha a resposta, não. Você tem alguma irmã? Não. Você tem irmãos? Sim. Cadê? Quem está respondendo? Essa é uma resposta consciente, mesmo que não esteja havendo comunicação. Esse é aquele do Pim van Lommel, Netherlands, Near Death Experience in Survivals of Cardiac Arrest. Esse é um estudo prospectivo, lindo. 18%, lembram? Um dia a gente pode aprofundar. Olha aqui, gente. Que tal? Conhece o tal do Nicolas Cage? Parecidos, não são? E aqui? Olha a semelhança do Paul Meunier em Paris e o Keanu Reeves. Olha aqui. Olha o que se publica de reencarnação. Olha aqui. Mudando os slides. Isso é lindo, gente. Isso é luz para o mundo, eu diria. Ah, olha que bacana. Eu acho melhor a gente marcar um outro dia. Porque agora eu vou buscar na literatura espírita. Que história é essa de Santos Dumont ser o mesmo que Cristóvão Colombo e Marco Polo? Um dia a gente podia ver isso. Tanto quanto nós buscarmos a ideia do livro Boa Nova, Emmanuel falando dos 500 da Galileia. Olha a ideia. Quem foi Eliu? Quem tinha a espada de Longinos? Quem foi antes Dr. Bezerra? Agora na literatura espírita. E aí viriam estudos de casos ilustrativos. Mas eu acho que é melhor deixar isso para outro dia. Tá bem? Tá ótimo. Muito obrigado, doutor Sérgio. Nós te agradecemos mais uma vez, do fundo do coração, a sua dedicação tão especial quanto a nossa casa, o Caminho da Luz aqui em Long Branch, em New Jersey, nos Estados Unidos, na costa leste. E ficamos abertos, sim, para uma próxima oportunidade, a gente estender ainda mais esse assunto que é simplesmente inesgotável. Do fundo do nosso coração, nossos profundos agradecimentos. Eu estava dizendo que eu deixo um abraço, claro, para todos, os que estão na América, os que estão em Long Branch, o amigo, o casal querido da Itália,
e quem mais seja aqui conosco. Foi um prazer estar com todos e um forte abraço e o desejo de que vocês se protejam, se cuidem, só saiam de casa em último caso. E saindo com máscara.